Estamos de volta com o nosso curso de Maturidade no Espírito. Estamos aqui no assunto Funções da Alma. Bom, nós já aprendemos aqui que a alma é a sede da nossa personalidade. É bem verdade, a Bíblia Sagrada mostra clara e inequivocadamente que a alma humana possui três partes, a saber, a mente, vontade e emoções. Nas aulas anteriores nós aprendemos um pouco sobre a mente e a vontade. Nesta aula, nós vamos falar um pouco sobre as emoções da alma, e vamos falar também como transformar a alma, um pouco do processo de transformação da alma. Eu quero deixar aqui já especificado para você que nós temos uma matéria que vamos falar somente sobre a transformação da alma. Isso que nós estamos falando aqui agora é só uma pincelada. Que nós vamos falar agora sobre como transformar a alma, é só um conta-gota, porque nós vamos chegar numa matéria que fala somente sobre a transformação da alma, amém? Nós já aprendemos aqui que a alma é a sede da nossa personalidade, já falamos um pouco sobre a mente, um pouco sobre a vontade. Vamos falar um pouco agora sobre as emoções. As emoções também é uma função da alma humana. Nós sabemos que se eu oro com o Espírito, à medida que eu vou exercitando o meu Espírito em oração, com o tempo a minha alma vai querer orar também. E nós já aprendemos isso, que isso demanda tempo. Isso não é de uma hora para outra, não. Você vai orando com o Espírito, depois a sua alma também vai querer orar. Então vamos lá. A emoção é uma parte fundamental da experiência humana. Ela se manifesta de várias formas. Por exemplo, pelo amor, pelo ódio, por desejo, por alegria, por tristeza, por saudade. É a emoção que dá cor à vida. São as nossas emoções que dão cores à nossa existência, mas jamais podemos se deixar ser guiado pelas emoções. E por que não podemos ser guiados pelas emoções? É simples, porque a emoção é uma função da alma. E nós já aprendemos aqui que nós não podemos ser guiados pela alma. A nossa alma não pode nos liderar. Nós temos que ser guiados pelo Espírito. Nós observamos que muitas igrejas, muitas denominações criticam a existência da emoção. Eu já vi igreja dizer que você não pode sentir emoção. Eles condenam e dizem que a emoção é algo ruim. Outros dizem que a emoção tem que ser curada. As emoções não têm que ser curadas. Existem até livros, né? 7 passos, 10 passos para a cura das emoções. Não. Se as suas emoções estão funcionando, seja ela de ódio, de tristeza, de alegria, independente de qual seja a sua emoção, significa que a sua emoção está bem, sua emoção está funcionando. Amém? Então não cai nessa cura para a emoção, não. O que é que faz eu ter esses sentimentos de emoções? É o meu pensamento. O meu pensamento, ou seja, a minha mente pensa e as minhas emoções ativam. Por exemplo, você olha para uma pessoa e você diz, eu não gostei dela. Logo, é o seu pensamento que está dizendo que não gosta de certo alguém ou que gosta de alguém. Quando você diz que gosta ou que não gosta, esse pensamento de gostar ou de não gostar vai ativar em você algumas emoções. Então você olha para alguém, você pensa e em seguida suas emoções são ativadas. Consegue entender? Aí você me pergunta, mas Maxwell, eu devo me permitir sentir emoções? É claro que sim. Se você não sente emoções é porque você não está bem. Outro erro que nós cometemos muito é pensar que ser sério é sinônimo de santidade. E não é. Não é. Quando é que eu percebo que as minhas emoções estão descontroladas e desconjuntadas? Por exemplo, irmão, não tem coisa pior do que você estar numa festa triste. Como também não tem coisa pior do que você estar num velório rindo, contando piada. Consegue entender? Para cada situação existe um momento. Tudo tem um momento, tudo tem um tempo. E a gente precisa balancear isso daí. Por exemplo, nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que as crianças
vinham até Cristo, pulavam em Jesus e abraçavam Ele. Por quê? Porque Cristo expressava essa liberdade. Você acha que uma criança iria pular em cima de alguém que está triste, sério, carrancudo? Claro que não. Jesus era uma pessoa alegre. Por isso a Bíblia não faz questão que ele em dizer que ele sorriu, mas ele vai dizer que ele chorou. Por quê? Porque é difícil você imaginar uma pessoa que em todo o tempo está alegre chorando. Então pessoas carrancudas, pessoas que querem demonstrar uma coisa que na verdade não é, elas criam um bloqueio para que as pessoas acessem ela. Então às vezes as pessoas não têm liberdade de falar com você. Por quê? Porque você está em todo o tempo demonstrando ali, não, eu sou sério, eu sou sério, eu sou sério, sendo que na verdade ser sério não é sinônimo de espiritualidade. E às vezes a gente pensa que ser sério demais é ser espiritual, e nem sempre a seriedade está atrelado à santidade. E é isso aí. A primeira função da alma é a mente, a segunda é a vontade e a terceira é as emoções. Se permita, então, sentir as suas emoções fluir. É o que dá cor à vida. As emoções vêm para trazer cores à vida. Então, este é o momento oportuno para que você venha se desprender de muita coisa, olhar as coisas com mais emoção, tá bom? Em 1 Samuel 18, Cantares 1, Salmo 42, percebemos que o amor é alguma coisa que surge em nossa alma, provando, portanto, que dentro da alma existe uma função como a emoção. Há em 2 Samuel 5:8, Ezequiel 36:5 e Salmo 117:18 expressões tais como menosprezo, tristeza, aborrecimento, desprezo, raiva, angústia, que são emoções que procedem da alma. Eu vou estar liberando um PDF para você da aula 1, da aula 2, da aula 3 e aula 4, tá? Princípios de revelação da palavra, as funções do espírito, as funções da alma e as funções do corpo, tá bom? Eu vou liberar um primeiro PDF completo para que você possa estar baixando ele aí, tá bom? Continuando aqui, nós vamos falar um pouco sobre a transformação da alma. Bom, com tudo isso, nós não devemos pensar que a nossa alma é ruim. O erro que cometemos, às vezes, é caminharmos confiados na capacidade de ela pensar, entender e sentir. Pois se assim agirmos, já não estaremos andando por fé, mas estaremos andando no nível da carne, no nível da mente, no nível da alma. Os que andam segundo o padrão da alma são chamados carnais, que não são exatamente aqueles que andam na prática do pecado. Uma vez que quem anda na prática do pecado possivelmente não tenha nascido de novo, pois aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. João 3,9. O carnal é aquele que sinceramente tenta fazer a vontade de Deus, todavia ele o faz exercitando a alma, ou seja, a mente, a vontade e as emoções. Nesse sentido, os cristãos que vivem segundo o padrão da alma tendem a seguir aquela função da alma que lhe é mais peculiar. Assim temos carnais ou crentes almáticos, que andam pela mente, outro pelas emoções e outros pela empolgação. Ou seja, os cristãos que vivem segundo o padrão da alma tendem a seguir alguma dessas funções que são mais peculiares. Ou seja, nós vamos ter crentes carnais ou crentes almáticos. O que é isso? São crentes que vivem pelas funções da mente, da vontade e das emoções. Então a mudança ela vai muito mais além do que apenas uma maquiagem. Existem duas maneiras de mudar. Existe a maquiagem, existe a maneira de mudar com maquiagem e existe a maneira de mudar pelo metabolismo. Quando você muda pela maquiagem, você muda a aparência, mas não muda a realidade. A maquiagem pode fazer você mudar a aparência, mas nunca fazer a realidade ou a essência ser mudada. Por exemplo, você encontra com uma pessoa que está muito pálida, se você pegar uma maquiagem e começar a fazer nela, passar um pozinho de arroz, uma maquiagem, um lápis, e começar a fazer uma maquiagem, daqui a pouco ela vai trazer um pouco mais de vida na sua aparência. Então você maqueia ela, passa um batom, passa um lápis de olho, um rímel, alguma coisa e automaticamente você vai tirar um pouco daquela palidez desta pessoa. Porém, a realidade, a essência continua a mesma. Consegue entender? E a segunda forma de mudar
é pelo metabolismo, é uma mudança metabólica. E como que funciona essa mudança metabólica? Ela funciona pela comida. Aquilo que você come, à medida que você vai comendo, você pode tanto, né, colocar uma maquiagem na pessoa, como pode mudar o alimento, a comida, dar uma comida melhor para ela. Essa é a mudança que ocorre de dentro para fora. Um ótimo exemplo de alguém que mudou metabolicamente foi o povo que saiu do Egito. Quando o povo saiu do Egito, eles saíram, mas ainda estavam com o Egito dentro deles. Por quê? Porque quando eles saíram do Egito, eles trouxeram comida do Egito. Então, à medida que eles foram caminhando pelo deserto, eles foram comendo a comida do Egito. Então, eles saíram do Egito rumo à terra prometida, rumo ao céu. Porém, a natureza deles, a essência deles ainda era o Egito. Por quê? Porque nós somos aquilo que nós comemos. Você é aquilo que você come. Então, 3 meses depois que o povo havia saído do Egito, comendo a comida do Egito, estando caminhando para a terra prometida, mas ainda vivendo com a essência do Egito, Deus vai mandar o maná. E o que é o maná? Deuteronômio 8 vai falar, é Deus provando para o povo que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Deus vai mudar o alimento do povo, Deus vai mudar a comida do povo, né? Como o salmista diz, que o maná era a comida que os anjos comiam. Então Deus agora está pegando o alimento, a comida do céu, está trazendo para dar para o povo. Só assim para eles mudarem o alimento do Egito para um alimento do céu. Se você quer viver uma transformação verdadeira na sua alma, de dentro para fora, você não tem que mudar com uma maquiagem, você tem que mudar metabolicamente. E essa mudança de metabolismo acontece quando você começa a comer a comida do céu. Logo, agora nós não mais vivemos uma vida maquiada, mas agora nós passamos por um processo, um processo de mudança metabólica. O nosso metabolismo foi mudado porque agora comemos a comida do céu. A igreja tradicional, ela tem um costume muito feio de julgar as pessoas que são novas convertidas. Por exemplo, quando alguém vem para a igreja e ela continua praticando, né, algumas coisas do mundo, ela está recente no evangelho. Aí ela veio para a presença de Deus agora, aí alguém lá fora olha e diz, caramba, a fulano de tal, né, está na igreja, mas ainda continua fazendo as coisas do mundo. O que eles não entendem é que esse povo religioso que julga o novo convertido lá fora é porque não entenderam esse processo. O crente religioso, ele vive uma vida maquiada. Para ele se mudar a maquiagem, colocar um pozinho de arroz, um batom, um lápis, colocar ali, né, um gloss, sei lá, um rímel, alguma coisa assim, para ele tá bom. Mas porque eles não entenderam que a verdadeira mudança não é a maquiagem, porque mudando a maquiagem não muda a realidade. O que muda a realidade de alguém na presença de Deus é quando ela passa por esse processo de comer a comida do céu, vivendo essa transformação de metabolismo. Esse processo demanda um tempo. Consegue entender? E às vezes a religião quer que a pessoa que veio para o evangelho agora, ela pare de praticar as coisas que antes ela praticava no mundo. Mas o que a religião não entende é que essa pessoa que acabou de vir, ela ainda vem comendo comida do Egito. No seu organismo ainda tem alimento do Egito. Então só com o tempo dentro do evangelho, sendo alimentado pela comida viva, a comida do céu, é que ela vai ser transformada e parar de comer comida do Egito para comer a comida do céu, comer a comida viva, o maná, que é o alimento dos anjos. Existem 3 tipos de crentes carnais que andam no nível da alma. O crente carnal anda no nível da alma. E existem 3 tipos de crentes carnais que andam no nível da alma. Um anda guiado pela mente, o outro pela vontade e o outro pelas emoções. O que é o crente carnal que anda no nível da alma, guiado pela função da mente? É o crente cheio de opiniões, é o crente opiniático, ele faz para parecer. São pessoas que estão no evangelho há muito tempo, mas são cheias de opiniões,
O crente carnal que anda guiado pela alma no nível da mente é aquele crente cheio de opiniões. Ele não tem argumento sólido, ele não tem espiritualidade, ele não tem unção, mas ele é mestre em opinião. Ele lê a Bíblia não para poder se aproximar de Deus, ele lê a Bíblia para poder mostrar que sabe mais. O crente carnal que anda no nível da alma, guiado pela sua mente, ele só faz para aparecer. Tudo que ele faz na igreja, ele faz para aparecer. Consegue entender ou não? E esse é o primeiro tipo de crente. O segundo tipo de crente é o crente que anda pela vontade. O que é o crente carnal, que anda no nível da alma, guiado pela sua própria vontade? É o crente que a gente chama de crente oba-oba. O que é o crente oba-oba? É aquele crente que no dia que você pega ele, que ele está empolgado, ele é crente, ele é fiel, ele é cheio de unção, mas se você pegar ele num dia em que ele está desanimado, ele automaticamente vai passar desânimo para você. Por quê? Porque o crente que vive pela vontade, ele vive por uma empolgação. E essa empolgação, quando acabou também a espiritualidade. É aquele tipo de crente que fala, eu só faço espontaneamente. Cuidado, porque esse tipo de comportamento pode te levar para o inferno. O terceiro tipo de crente carnal que vive no nível da alma é o que é guiado pelas suas emoções. O crente carnal que anda no nível da alma, guiado apenas pelas suas emoções, esse tipo de crente, ele tende a usar as suas emoções como centro da sua espiritualidade. Ou seja, se ele sente um calafrio, fortes emoções, então ele consegue fazer a vontade de Deus. Mas se essas emoções se vão, ela acabou, o seu ânimo também se esvai, porque a sua espiritualidade está centrada apenas nas suas emoções. Nada de errado em sentir emoções. O erro é ser guiado pelas emoções, é andar pelas emoções. Um exemplo de um crente que é guiado pelas emoções. No dia que o culto tá barulhento, tem muito barulho, tem bateria, tem louvor, tem gritaria, então esse crente, nossa, Deus está aqui, é o crente mais espiritual para ele. Nossa, sentiu um calafrio. Então ele consegue fazer a obra de Deus. Esse tipo de barulho alucina ele. Então para ele Deus está no ambiente. Mas agora, se ele vai num culto que só tem um teclado, um ministro de louvor ou um pregador, né, que não grita muito, não, Deus não está neste lugar, Deus não está aqui. E qual é o problema? O problema do crente emocional é que ele acha que Deus só habita onde tem barulho, aonde tem empolgação. O que anda segundo a mente, guiado pela mente, é o que é cheio de opinião. Ele acha que só ele sabe. O crente que é o crente que anda pela sua própria vontade é o crente oba-oba. E o crente que anda pelas emoções é que só serve a Deus embasado na sua própria empolgação. Então, às vezes um crente está criticando você empolgada, mas você só se acha. Na verdade, é um carnal criticando outro carnal. Consegue entender ou não? Então, a mudança não é uma mera maquiagem, tá? A maquiagem não traz realidade. O que traz a realidade é a mudança de metabolismo, tá? É de dentro para fora e não de fora para dentro. Nós já falamos isso aqui em aulas passadas, tá? Deus nunca vai trabalhar em você de fora para dentro, ele vai trabalhar de dentro para fora. E por incrível que pareça, Deus tem muito mais facilidade de trabalhar com quem é sincero com ele. Esse tipo de crente opiniático, esse tipo de crente oba-oba, esse crente que só vive por calafrio emotivo, só adora onde tem barulho. Para Deus trabalhar e tratar com esse tipo de pessoas é mais difícil. Agora, aquele que é sincero diante de Deus, Deus tem facilidade de lidar com esse tipo de crente. Como eu já havia dito, você é aquilo que você come. Qual é o alimento que você tem comido nos últimos tempos, nos últimos dias, nos últimos meses? Qual é o alimento que você tem comido? Qual é o alimento que você tem se alimentado? Faça uma reflexão. Então, dessa maneira, se andarmos segundo a alma, invariavelmente cairemos em um desses 3 pontos, ou até mesmo nos 3, de viver pela mente, pela vontade ou pela emoção, tá? E aqueles que andam na carne,
Ou seja, o que anda no nível da alma é porque está andando na carne. Eles não podem agradar a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 8. Então existe algo, entretanto, que devemos fazer com a alma. Andarmos com o Senhor para que ela seja transformada. Então, o que eu tenho que fazer com a minha alma? Eu tenho que andar guiado por ela? Não, eu tenho que andar com o Senhor para que a minha alma seja transformada. E esse processo de transformação vai ocorrendo à medida que eu vou andando com Deus e me alimentando dele e da sua palavra.